Cantine Pizzaria 13 de Maio, no Italianíssimo Bexiga, serve as melhores pizzas e massas da região. Em ambiente descontraído, com mais de 20 anos de tradição, as pizzas são feitas artesanalmente e assadas em forno a lenha. E ainda uma grande opção em vinhos espera por você. Rua 13 de Maio, 552. Informações e delivery 11 3285 0137. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Hoje eu te vejo pronto. Nossa, que linda essa música. Lindo, com você cantando mais bonita ainda. Obrigado. Doutor Feitosa, me diga, o contrato de namoro, ele funciona como um contrato de casamento? Não. Não tem o mesmo valor? Não, porque não existe previsão legal. O contrato de namoro é um instrumento adotado por alguém que quer criar algum sustentáculo para pessoas que se amam e não querem casar e não querem união estável. Então, é o que os juristas antigos, o pastor aí deve saber bem, usavam o termo ad cautela máxima, por máxima cautela. Por que isso? Porque muitas vezes uma pessoa, quando começa a se relacionar, existe o perigo de divisão de bens e etc. A preocupação passa a ser os bens e não o amor. Sendo que aqui eu quero fazer uma distinção. Todo relacionamento é um namoro para ele dar certo. É um namoro lato sensu, em sentido amplo. Mas existe o namoro stricto sensu, no sentido estrito. Que namoro é esse? É alguém que se relaciona com o outro e que não tem intuito de construir família. Que quer o prazer, quer o afeto, quer viajar junto, quer passear. E não está se preocupando com o futuro. Não está se preocupando em formatar patrimônio. Então, o contrato de namoro é o quê? É um documento firmado entre pessoas, entre homem, mulher, homem. Pode ser feito por um advogado e levado a registro no cartório. No Brasil ainda é muito pouco. Até hoje deve ter um total de 150 contratos feitos em cartório. Em cartório, mais ou menos 150. Então, o contrato de namoro é para a pessoa adotar uma postura de cautela. E eu diria que o contrato de namoro ele deve ser sempre renovado. Por quê? Porque se você fizer um contrato de namoro agora e daqui a um ano você ainda está com esse contrato de namoro, ele pode se aproximar da união estável. Aí ele se descaracteriza. Entendi. Então, qual o prazo que você acha que dessa renovação do namoro? Por exemplo, eu estou namorando, faço o contrato de namoro. Qual o prazo que seria para não... 6 meses e depois faz novo contrato. Para mostrar que ainda vocês estão no mesmo diapasão. Agora, eu adotei certas cautelas no escritório para o contrato de namoro. As pessoas sempre devem se tratar uma a outra de namorado. Não devem ter endereço único. Cada um deve ter sua conta. Se viajar, cada um compra sua passagem. Se for um hotel, uma pousada, cada um paga sua conta. Porque não pode deixar que nada se consubstancie numa farsa da união estável. Que isso poderá ser usado numa fase póstera, numa fase posterior. Deixa eu perguntar então, doutor, se me pergunta, porque eu achei isso interessante. Eu não sei se eu estou conseguindo compreender. As pessoas que fazem esse contrato têm que ter
endereços distintos. Não tem que ter. Eles podem morar juntos. Tem que ter, porque a união estável não é caracterizada pela mesma habitação, pela mesma habitabilidade. Não é obrigado a você estar sob o mesmo teto para consubstanciar a união estável. O que caracteriza a união estável é a notoriedade, é a publicidade e a affectio societatis ou maritatis. Quer dizer, o intuito de construir família. Você está com outra pessoa a fim de construir uma família. Quando a pessoa está namorando, a pessoa não está preocupada em construir família. A pessoa está preocupada em viver a vida, em aproveitar os prazeres da vida, com uma pessoa que a pessoa ama. E não está querendo se precatar diante das obrigações que tem, por exemplo, o casamento, patrimoniais e a união estável. Porque na união estável, você, quando está em união estável com a pessoa, você adquire um imóvel, automaticamente o imóvel é do casal. Que um tenha pago sozinho, é do casal. Já no contrato de namoro, já pode estar pré-estabelecido. Ó, eu vou comprar um imóvel, um apartamento, esse apartamento só é meu. Eu vou comprar um iate, o iate é só meu. Mas e se não estiver estabelecido no contrato e naquele período de 6 meses eu comprar? Se a pessoa conseguir uma prova forte de que, na verdade, aquilo era um engodo da união estável, vai conseguir provar a união estável e vai conseguir a divisão do patrimônio. Então, na verdade, tem que ter um advogado hábil. Muito. Inclusive, eu sugiro que no contrato de namoro, a pessoa faça um contrato e diga o seguinte: se por acaso ocorrer diante do nosso relacionamento uma mudança comportamental em que a gente, na verdade, se sinta em união estável, que seja respeitada seja respeitado o regime de bens de separação total. Pode colocar isso. Você faria um contrato de namoro, Gabriel? Eu não, jamais. Por quê? Depois fica sem nada, no iate. Ah, entendi. Então, quer dizer, o pensamento da mulher... Você faria, Paulo, um contrato de namoro? Não faria, não. Não faria, né? não. Acho que não. Esse negócio é namorar mesmo. Terminou, cada um vai pro seu lado e já era. Porque a gente tem... É legal saber... Vivi, você faria um contrato de namoro? Não faria. Não faria? Não faria. Cada caso é um caso, né? Mas o namoro, você já tem um namoro para você conhecer a pessoa, para saber se você quer ter uma vida com ela ou não. Não é simplesmente na minha opinião, simplesmente estou namorando por namorar. Aí se ultrapassar isso, que hoje não usa mais, mas tiver um noivado, aí já é um compromisso. Então, acho que vai andando, mas não um contrato. Doutor Feitosa, quem usa mais? Onde é mais necessário o contrato de namoro? Quando existe uma diferença econômica no casal, seria isso? Nisso também pessoas de muita diferença de idade. Entendi. Entendeu? Porque aí a pessoa mais madura, ela vai estar se preservando, na verdade. É isso? Exatamente. E outro dado interessante, hoje em dia eu tenho notado o seguinte: pessoas que fazem união estável em cartório, sem nenhum demérito dos cartórios. Se acontece de um dos pares dessa união estável falece, o INSS cria problema. Principalmente se a diferença de idade era grande e se o interstício, quando a pessoa diz, eu fiz a união estável hoje, mas eu há 10 anos estou em união estável. Coloca lá no cartório que há 10 anos atrás tinha união estável e junta com o tempo de hoje. Eles acham que é engodo. Então, se alguém quiser fazer uma união estável sólida, sem nenhuma briga com os cartórios, procure um advogado e faça uma união estável. Aliás, judicial. Doutor, se o senhor me permite, procure um advogado sempre. Sempre, em qualquer situação. Porque não é sério. Porque existem várias minúcias na lei que dão brecha para um bocado de... Por exemplo, no caso desse contrato de namoro, vou dar um exemplo hipotético. Um senhor já com a idade, seus 60 anos, 75 anos, tem um relacionamento com uma moça de 25. E ela, na verdade, está observando o que ele tem. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, de fato, com sentimento mesmo. E ela questiona, porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar do contrato de namoro. Ela questiona na justiça, pega um advogado... Na lei não existe, isso daí é uma construção... E como é que faz? Se for questionado, está registrado em cartório, mas eu estou questionando a validade do contrato de namoro. Mas ela está questionando? Ela está questionando. Ela entra com ação judicial requerendo
o reconhecimento da união estável, sua extinção e a partilha dos bens. Esse que é o papel dela. Ela vai entrar com ação declaratória de reconhecimento de união estável, sua extinção ou dissolução, acumulada com partilha de bens. O senhor é advogado da parte dele. Eu vou defender a tese de que não há que se falar em união estável, que ali era um contrato de namoro. Já aconteceu essa questão? Eu tenho um caso que até o EV comentou. Desse venceu? executivo, Hein? ele venceu. Maravilha. Quanto tempo juntos? que eles Você está preocupada, né, Gabriel? Eu acho assim. Não é Minha junto. opinião, eu acho que se você ficou muito tempo, Gabi. sei lá, tipo, 3 anos, 4 anos... Olha o doutor avaliando o que você está falando, olha o que ele Não disse. são juntos, não é muito tempo, entenda bem. O que é uma relação de namoro? Não é uma relação de união estável nem de casamento. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, está aqui em São Paulo. Sim. Você tem um namorado, tá? Você resolveu, por exemplo, ir a Angra. Ele resolveu ir a Búzios. Entendeu? É uma coisa mais solta. Não há objetivo de construir família. Não quer dizer, não se está falando em traição. Entendeu? Você, por exemplo, tem uma liberdade maior de ir na Rua Augusta, uma hipótese. Ele tem uma liberdade maior para ver um programa do EV. Entendeu? Ele pode sair com o EV para tomar um chopp sem perigo nenhum. Você pode sair com as suas amigas para um chá. Mas é tem uma que coisa provar mais isso, solta. né? Sem questionamento. O contrato de namoro é mais solto, porque não há objetivo de construir família. Você não está preocupado com o futuro, você está preocupado com o presente. Mas sabe Você quer viver o presente. O que eu gostaria de perguntar para o senhor... A relação não é furtiva. E se ficar 10 anos nesse... Eu indo para Augusta e ele assistindo o programa do EV. A cada 6 meses... A cada 6 meses você tem que renovar. Renovar. Vai dar problema. Tem que renovar. Aí, Se não por 10 renovar, anos, se não só é renovar, namoro. se ele tomou cuidado, de não ficar no mesmo imóvel que você, de não ter conta conjunta, e etc, etc e tal, ele vai ganhar esse processo. Por isso que eu vou assistir o programa do EV junto com seu namorado. junto com o boy, né? Mas sabe a impressão que eu tenho, Não tá o EV? sendo. A impressão que eu tenho é que eu entendi perfeitamente o que o doutor Alfonso colocou, mas me dá a sensação de que parece que cada vez mais nós estamos desconfiando mais um do outro do que amando. Né? Porque a gente percebe muitos casais que nunca tiveram um papel, nada, e às vezes estão lá num cantinho e de repente tem uma vida... É real. Uma É que vida naquela época não existia o WhatsApp, né? 30 anos, 30 nunca casou no com cartório. cumplicidade, cada vez mais amizade, raro, né? Cada vez mais reciprocidade, raro. Você entendeu? sabe que se o WhatsApp já existisse desde Facebook. da época bíblica, seria considerado pecado. Que é um inferno aqui. Nós tivemos... Diga, isso doutor. mesmo. Eu fiz 2 divórcios em razão da internet pura e simples e do WhatsApp, traição virtual. Aí, ó. Meu Não houve Deus. penalidade, mas que foi divórcio, 2 casos de divórcio. Então quer dizer que... Conceito porque houve litigioso. uma época que não. Então quer dizer que Não, pode ser traição não considerado. existe. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa estava em casa, a mulher estava em casa no computador. O marido chegou, foi dar um beijo, já disse, dá um tempo que eu estou com o meu namorado virtual. O que ele fez? Procurou meu escritório e eu fiz o divórcio. Eu não tenho que dizer o motivo. Não existe mais culpa na dissolução da união estável nem do divórcio. E o outro caso foi o seguinte, pegou o WhatsApp e disse assim, quando esse boboca viajar, me avisa para eu ficar com você. Pronto, outro divórcio. Sem motivo, sem... Unilateral, foi feito assim. unilateral. Meu Deus. Se mesmo que a outra não quisesse, fez o divórcio. Aí é judicial. É judicial. Vai Você litígio. interpõe, não há necessidade de provar culpa. É a quebra do afeto. Maravilha. Porque o que hoje em dia leva a família é a afeição e a solidariedade. Esse é o princípio básico das uniões das pessoas. Não é nem o amor, né? É o comprometimento. É o afeto e a solidariedade. E falando em família, eu Interessante queria isso aí. dizer que chegou a hora, com certeza, de falar do chocolate e pão. Por quê? Porque já há mais de 80 anos, há quase 100 anos, Chocolate e Pão tem o mais gostoso pão de mel, as moedas de chocolate ao leite, o melhor granulado, chocolapes, a Pop Pan e tantas delícias que enchem a boca d'água. E também a nossa corujinha, que são as pastilhas de chocolate, são os olhos da corujinha,
que encanta todo mundo. Olha, são confeitos cobertos e quem já conhece, quem já provou, é uma delícia, não é? Chocolate Pan é o doce sabor da infância. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Gente, Chocolate Pan, já estão os nossos convidados aqui de posse deles. Doutor Afonso Feitosa, eu agradeço imensamente a honra de ter o senhor se deslocado do estado do Rio para vir aqui, mas tem que vir mais vezes. Você vê como é esclarecedor, né, uma presença como a tua aqui e dizendo para a gente coisas que às vezes a gente acha que sabe, mas não é assim que acontece, né? Na prática é outra, né? E, normalmente, só uma última pergunta, é verdade que numa separação legal, num divórcio, sempre a mulher é que, em 70% das vezes, leva a melhor, a palavra dela vale mais do que o do homem? Depende do advogado. Depende do advogado. O E da Roberto mulher, falou. né? Advogado hábil. Não, hábil não. O direito é meio a meio. O direito é, se o patrimônio é de 2 milhões, é 1 milhão para cada um. Eu não deixo nenhuma cliente minha desesperada porque não quer mais nada com o marido jogar tudo pro alto. Eu não deixo ela, de forma nenhuma, deixar os bens que ela tem direito para ele, porque no futuro ela vai se arrepender amargamente. É verdade. Uma coisa é o momento. Ela está odiando, não quer mais saber, etc. Tal. Mas no futuro ela vai dizer, puxa vida, eu hoje estou nessa situação porque eu fui boba. Agora, sobre isso, tem um assunto interessantíssimo. Claro. Você me permitir. Existe um tipo, hoje em dia, de alimentos, são chamados alimentos compensatórios ou indenizatórios, que eles surgem exatamente para o caso, por exemplo, de um casal estar se separando, tem um grande patrimônio e demora a divisão dos bens e o marido fica só usufruindo, dirigindo. E a mulher cai o padrão de vida. Então, existe agora, e não está na lei ainda, mas daí é construção doutrinária e jurisprudencial, de você conseguir os alimentos compensatórios para, durante um período assim, de 1 ou 2 anos, que se discute o patrimônio, que ela tenha um status quo ante, ou seja, o status quo da época que estava com o marido. E existe também os alimentos indenizatórios, quando uma mulher casada com um homem, não conseguiram construir patrimônio, mas ela, ao se separar, cai muito o seu padrão de vida. Aí, então, a gente tenta conseguir uns alimentos indenizatórios para, durante 1 ou 2 anos, ela conseguir se recompor e conseguir um trabalho. Agora, o inverso também é verdadeiro? A mesma Se a coisa. mulher ganhar muito Mesma mais do coisa. que o homem, Mesma e coisa. eu estou numa pendura... Mesma coisa, Constituição de Você já 88. está pensando nisso, né? É verdade. Estou até com medo. Isso é real. Constituição de 88, antes da Constituição de 88, o cabeça do casal, ou o caput, era o homem. Com a Constituição de 88, a mulher passou a ter isonomia, ou seja, ela passou a ficar no mesmo patamar do homem, mesmos direitos e mesmos deveres. Graças a Deus. A partir da Constituição de 88, passou a ser possível o homem pedir uma pensão alimentar à Você mulher. já teve algum em caso razão em que disso. Hein? o homem recebe a pensão da mulher? Você tem algum caso assim? Que Tem dois teve? casos. Dois? Dois casos. Um eu vou contar agora, que esse foi revolucionário na cidade de Niterói. Uma senhora com 5 filhos. O marido brigava na véspera de receber o salário. Só voltava a falar uma semana após. E ela então ficava sem dinheiro para manter a prole e a casa. Aí eu todo empolgado, advogado novo, comecei a raciocinar. O que lastreia a pensão alimentar é o quê? É a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem dá. Ora, não fala que tem que morar ou não no mesmo local. Eu entrei com a ação, consegui 50%. Porque a lei não fala morar ou não morar, fala possibilidade e necessidade. E o outro caso que eu consegui foi com um senhor já de idade, que a mulher dele ganhava muito bem, e o salário dele era muito pequeno, e ele tinha epilepsia, precisava de remédios caros e não tinha dinheiro para comprar. Aí, mesmo caso, morando junto,
ela não quis dar amigavelmente, eu entrei com a ação, provei que ele tinha necessidade e ela então tinha que depositar todo mês uma quantia na conta dele, mesmo morando em casa, passou a não Essa falar eu mais nunca com tinha ele. visto. Parece Tá mentira. vendo? Doutor, eu Tá sou vendo, seu fã, Salomé? gente. Por isso Sou que o seu doutor fã. Afonso Feitosa é meu advogado. É por isso. Sou seu Parabéns. fã, É um doutor. exemplo que eu estou Muito dando a você. Parabéns, parabéns. E vou, inclusive, lhe dizer mais uma coisa extremamente afetiva. Um desses meninos que eu ganhei ação quando ele era pequeno, hoje em dia ele é um dos assistentes do meu escritório. Olha, bacana. Gente, muito obrigado por sempre essa fala ilustre de todos vocês. Gabriela, que bom te rever, muito linda, como obrigada. sempre. Está em cartaz Obrigada. agora, no momento? Vou entrar em cartaz agora, com o com- Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Você vai ser Dorothy? A Dorothy. Mas, Bem Dorothy. olha, é uma das Dorothys mais inocentes, assim, mais pueris que eu já vi Mas é o na personagem, história. A Ela vai gente cantar muda. Over the Rainbow, Roberto Cruvinel, você A acredita? música é bonita. Recado de cada um, Alfio, muito obrigado. Gente, muito obrigado. E olha, eu continuo dizendo da nossa discussão, casamento para mim é entre homem e uma mulher. E não vamos fazer do casamento um consórcio. Haroldo. Eu vou dizer a você exatamente o contrário. Com todo respeito a meu amigo. Se você é heterossexual e está feliz, tudo bem. Se você é homossexual e você tem uma pessoa que você convive e você está feliz, pode ter certeza que você não vai para o inferno. Gabriela, suas redes. Todo mundo. Eu acho que todo mundo, se organizar direitinho, todo mundo transa. Roberto, a palavra é tua. Olha, me siga no Instagram, Gabriela Clímaco. Se você é cristão, você anda pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esse comportamento é pecado, como tantos outros, tá? Como a fofoca também é pecado. Agora, a Bíblia diz, você tem a liberdade de fazer o que der no seu coração, mas Deus pode te trazer a juízo. Então eu quero te convidar a entregar a tua vida para Jesus, para você ir morar no céu. Me sigam aí no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, meu Facebook, Pastor Roberto Cruvinel. E quando quiserem, estejam lá em Arujá, na Rua Guanabara 155, Jardim Planalto. Aos domingos, eu estou lá na nossa igreja, o Brasil para Cristo. Um abraço, pessoal da E Comadre. um grande abraço também para o deputado Roberto Lucena, seu grande amigo, nosso grande amigo. Doutor Feitosa, existe uma página, um site para que as pessoas possam consultar seu escritório? E-mail, tem o e-mail, né? Sim, sim. Que já vai estar aparecendo aqui já. Afonso Feitosa e Advogados, @gmail.com. E no meu Face, todas as minhas matérias, todas as minhas entrevistas em rádio e matéria de televisão, tudo mais, é só entrar no Face Afonso Feitosa. E tem os links, né? Tem tudo lá. Paulo Cremona, muito obrigado. Estamos você. honrados com essa voz linda, Honra maravilhosa. honra toda minha. Você é um ser perfeito na música, meu amigo. Encerra pra gente de forma brilhante, como sempre. Espero poder voltar. Acesse o site paulocremonaoficial.com.br. Lá tem o meu Instagram, @pcremona, Facebook, enfim. E eu só queria dizer que toda forma de amor é válida desde que seja amor. Vamos lá. Atrás da porta um bilhete eu encontrei. Talvez tenha caído da sua calça jeans. Eu li o que estava escrito e não acreditei. Chorei. Você dizendo que eu não te faço feliz. Você quis brincar de bem. Me quer ou mal me quer. Despedaçou o coração de quem te amou. Fez sua escolha.